Você sabe quantas aparições oficiais? Eu não estou falando extraoficial, porque o número é infinitamente maior. Mas oficial registrado nos países de avistamento de OVNI mundiais, sabe quanto que é? Quantas? 5 milhões Meu Deus. de Oficiais. oficiais. Sendo que aproximadamente 40 mil desses 5 milhões são contatos diretos com seres, ou seja, casos de terceiro grau, onde a pessoa foi levada para a nave, ouviu o ser de alguma forma, passou por alguma experiência genética, foi coletado lá amostra de cabelo, sangue, plasma, ou até foi feito tipo um implante na pessoa, foi colocado um microsistema dentro da pessoa. Isso acontece mesmo, então? Isso acontece. Eu vou te mostrar já algumas imagens Eu ia aqui. te perguntar, quando você diz oficiais, militar, é isso? Registro? Isso, registros oficiais pelos governos e por órgãos que pesquisam isso oficialmente para os governos. E Por aí- exemplo, no Uruguai a gente tem o CRIDOVNI. Aham. Na França, desde 74, a gente tem grupos que pesquisam oficialmente com cientistas militares. No Brasil, a gente já teve também isso na década de 60, que era a CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Força Aérea Brasileira, que investigou centenas de casos, principalmente no Brasil, mas assim, principalmente em São Paulo, mas também tinha alguns outros que foram pesquisados em outros estados também, né, pela sua relevância, mas a maioria era em São Paulo. Além desses, tem grupos que pesquisaram para os Estados Unidos, o famoso lá Blue Book, né, o Projeto Livro Azul. E aí foi mudando, Projeto Grude, Projeto isso, Projeto daquilo, só vai mudando de nome para ter um despistamento do que eles estão fazendo, e porque eles também não querem que os cidadãos, de alguma forma, fiquem questionando aonde que está indo o dinheiro e tal. Geralmente isso daí é feito tudo às escondidas. Por isso que agora está essa confusão no Congresso norte-americano. Não sei se vocês perceberam, na internet, na televisão foi divulgado que haviam denunciantes norte-americanos, o David Grush, que é um ex-funcionário da inteligência norte-americana, juntamente com 2 pilotos da Marinha, eles foram no Congresso Nacional e denunciaram que o governo, assim, para nós que somos ufólogos, ele não falou nada que a gente já não conhecesse, mas partindo de um funcionário da ex-Pentágono, ex-inteligência norte-americana, tem um peso forte. Mesmo porque no Congresso eles são obrigados a jurar, eles levantaram a mãozinha sobre a Bíblia e juraram falar a verdade, somente a verdade. E se eles não falam, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é levado muito a sério, você falar a verdade quando você Juramento, jura sobre a Bíblia, né? Aqui no Brasil, em alguns outros países, não, mas lá nos Estados Unidos, se você não falar a verdade, ou se depois descobrirem que você falou alguma mentirinha, você vai pegar de 5 a 10 anos de cadeia e ainda vai pagar milhares de dólares de multa. Então ninguém é bobo, né? O David Grush, esses daí, eles sabem muito bem o que eles estão falando. E o que eles denunciaram? Que os Estados Unidos têm naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos, né? Eles não chegaram a falar claramente que era alienígena, que é extraterrestre, porque o governo norte-americano ainda não reconheceu oficialmente dessa forma. Isso tem que ser feito por uma NASA, por exemplo, e a gente já está vendo que nesse ano de 2023 a NASA já se pronunciou a respeito dos UAPs, dos OVNIs, 2 vezes publicamente. Logicamente deu uma enroladinha, não falou nada com nada, mas já está colocando as manguinhas de fora. Por quê? Porque ela não quer ficar fora de uma agenda que já está em andamento há algum tempo, e logo, logo eles devem vir a público falar que OVNI existe, que vida extraterrestre é verdade mesmo, tudo isso existe, reconhecer, né, a vida extraterrestre, e a partir do momento que isso acontecer de fato, oficialmente, né, por um órgão competente como a NASA, né,
a gente vai ter que mudar, né? Quebrar alguns paradigmas, a religião vai ter que se adequar, a sociedade vai entrar em choque talvez num primeiro momento, a economia vai ser um baque tremendo, mas a gente vai ter que se adaptar e vamos superar tudo isso. E isso deve acontecer em breve. E por que também essas denúncias causaram e estão causando ainda um certo desconforto para o governo e para os militares? Porque os parlamentares lá, os deputados tal, eles querem saber de onde que está saindo dinheiro para aplicar nesses projetos. Nessas pesquisas, né? Nessas pesquisas, porque é dinheiro público, é dinheiro dos cidadãos que estão sendo desviados. E não só isso é grave para o americano que comparece com o imposto, ele quer saber onde está sendo aplicado, mas foi denunciado também que algumas pessoas foram mortas, silenciadas, porque bisbilhotaram onde não deviam, nessas coisas, e outras morreram por manusear OVNIs num processo de engenharia reversa. Ou seja, o governo norte-americano, o que ele tem feito? Ele tem acordo com um monte de nações aí, Brasil é uma delas, e eles vêm aqui na cara dura mesmo e pegam a nave, caiu a nave aqui, ou abateram uma nave, ou tem ser isso, aquilo, eles vêm, pegam todo esse material e levam para os Estados Unidos, para a Área 51. Já ouviu falar na Área 51, em Nevada, Área 51. Groom Lake, né? E hoje a gente sabe que não tem só a Área 51, tem a 52 e a 53 já. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, a Área 51 não era reconhecida oficialmente pelo governo norte-americano, embora já tivesse sido fotografada, né? E tá lá, você não pode se aproximar, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente viveu durante um tempo essa mentira. Hoje é aberto que existe isso, tem interligação entre a Área 51, 52, 53 por baixo da terra. O Bob Lazar, né, que foi um físico, disse que trabalhou no 14º andar para baixo, era onde ele tinha acesso, e onde ele mexia com combustível utilizado nas naves. Então tinha naves lá, ele descobriu um elemento na tabela periódica que não existia na época quando ele denunciou, hoje é o Moscovium, que já foi classificado na tabela que nós conhecemos. Hoje existe esse elemento lá. E ele descobriu o elemento 115, que não existia da tabela periódica. Então, assim, ele foi muito rechaçado. Eu acredito até que ele falou um pouco de verdade, um pouco de mentira também, para preservar a própria vida. Porque eu fico imaginando assim, do jeito que o americano é tão rígido, se ele tivesse falado a absoluta verdade, né? Com certeza hoje ele já estava morto. Ele está vivo aí. Né? Então, ele falando alguma mentirinha no meio das meias verdades, meias mentiras, ele está fazendo um jogo para o próprio governo norte-americano que chama desinformação. Isso é normatizado, até no Brasil chama contra-informação. Quando isso acontece, você está prestando um favor, porque está tirando do foco da realidade de uma coisa que às vezes o governo não quer que chegue ali. É que nem Varginha. Varginha, eu fui um dos investigadores na época, em 96, e hoje o que a gente percebe? Que tem fatos originais que são verídicos, e com o passar do tempo, algumas coisas verídicas vieram, mas os próprios governos, né, as áreas de inteligência, os americanos, com influência aqui, o exército brasileiro, né, resolveram implantar no meio de quem pesquisa isso, no meio dos pesquisadores, algumas informações fraudulentas para que a gente errasse o alvo. A gente saísse do foco do caso Varginha e começasse a disseminar, inclusive, alguma coisa que não fosse verídica do caso.